O Rei Leão é a bola da vez com a chegada da novíssima versão aos cinemas. É uma reinvenção do desenho de 1994 que todo mundo adora, só que dessa vez totalmente criado em computação gráfica. Não é live action, é digital e visualmente deslumbrante. What's the motto? Nothing. What's the motto with you? Nice! Boom! Quando o Rei Leão original foi lançado 25 anos atrás, teve muita gente que notou algo curioso: as coincidências com um anime dos anos 60 chamado Kimba, o Leão Branco, por sua vez baseado em um mangá desenhado pelo artista japonês Osamu Tezuka. São muitas cenas e detalhes semelhantes e até os nomes dos protagonistas são parecidos. E por tudo isso, só nos resta perguntar nesse episódio do Mitos do Pop: será que Rei Leão foi mesmo inspirado em um anime? Janguru Taiterei, que por aqui ficou conhecido como Kimba, o Leão Branco, é uma história em quadrinhos lançada originalmente no Japão em 1950. Já em 1965, esse mangá virou uma série animada, que ficou marcada como o primeiro anime em cores exibido na televisão japonesa. É um verdadeiro clássico, e ainda nos dias de hoje, o Kimba é considerado um dos mascotes mais icônicos no Japão. Enfim, não é preciso ir tão longe para notar que o Rei Leão se parece muito uma versão ocidentalizada dessa história. Para começar, os enredos das duas obras são estranhamente parecidos. Kimba! Pai, você voltou! Simba. Pai. Em ambos os casos, são as sagas de dois filhotes de leão que perdem os pais e estão destinados a assumir o trono de rei dos animais. Além disso, há cenas praticamente idênticas, como você pode perceber aqui, e aqui, e aqui, e aqui também. E olha essa aqui. E tem vários personagens que coincidem, como o pássaro amigo, o babuíno sábio, o grupo de hienas malandras, a leoa que se apaixona pelo protagonista, e até um leão mais velho e bem malvado. Vida longa ao rei. Existe também um tema comum entre as duas obras, a ideia do ciclo da vida. Só que a Disney jamais admitiu que pegou ideias de Kimba para criar o Rei Leão. Pelo contrário, a empresa sempre afirmou que o Rei Leão foi sua primeira animação com uma história 100% original, e que as inspirações do enredo teriam vindo principalmente de Hamlet, de William Shakespeare, To be or not to be, that is the question. além de um certo desenho criado na própria casa, o clássico Bambi. Passarinho! Ao longo dos anos, em entrevistas, os profissionais envolvidos no desenho alegaram que as semelhanças não passam de meras coincidências e que jamais houve a intenção de plagiar ou mesmo de fazer uma homenagem velada. Alguns juraram que na época nem tinham conhecimento da existência do clássico japonês. Teve também quem dissesse que só se deu conta de que Kimba existia quando a produção de Rei Leão já estava bem avançada. Coisas ruins acontecem. Chega a ser difícil de acreditar, porque Tezuka já era considerado um gênio no Ocidente e Kimba também não era exatamente uma obra desconhecida fora do Japão. Inclusive, há relatos de pessoas próximas à Disney que garantem que vários animadores de Rei Leão conheciam e eram bastante fãs de Kimba. Há inclusive um rumor de que originalmente o Simba seria branco e a cor dele foi modificada em algum momento da produção. Ew, gross! A polêmica logo se instaurou e permanece sem solução ainda hoje. E até mesmo os Simpsons deram aquela alfinetadinha básica. You must avenge my death, Kimba. I mean, Simba. Como dá pra imaginar, nada disso abalou o sucesso de O Rei Leão, que arrebentou nas bilheterias e rendeu muitos produtos ao longo dos anos, além de um musical na Broadway que já faturou mais de 8 bilhões de dólares. Repita comigo. Hatuna Matata. Mas, na época, muita gente ficou indignada com esse caso. A Osamu Tezuka Productions até cogitou processar a Disney, mas acabou desistindo. No Japão, rolou até um abaixo-assinado com a adesão de quase 500 artistas, exigindo que a Disney reconhecesse a influência de Kimba em O Rei Leão e que desse os devidos créditos a Tezuka, o que nunca aconteceu. Essa história poderia ficar por isso mesmo, mas a gente tá aqui para polemizar também. Eu estou sentindo uma treta! E se eu dissesse que Kimba foi inspirado em produtos ocidentais, mais especialmente criados pelo próprio Walt Disney? What? Seria possível que esse trânsito de ideias tenha percorrido uma via de mão dupla? Para entender isso, a gente tem que voltar um pouco mais no tempo e ir para o outro lado do mundo, para olhar a trajetória do Disney nipônico em pessoa, Osamu Tezuka.
Tezuka hoje é conhecido como o artista que estabeleceu e popularizou a linguagem dos mangás. Não existe dúvidas de que a obra dele inspirou o surgimento de toda uma geração de artistas de quadrinhos e de animação no Japão. Além disso, dá para dizer que existe um pouco do estilo de Tezuka nos trabalhos de cada artista ocidental que admite ter se inspirado nos mangás e nos animes. Tezuka nasceu em 1928 e começou a desenhar ainda na infância. Quando publicou sua primeira história, aos 17 anos, o traço dele já era diferenciado, com personagens bonitos e cativantes, de apelo infantil e formas nada realistas. E ele continuou seguindo esse estilo durante 40 anos, criando mais de 700 histórias e acumulando 150 mil páginas escritas e desenhadas. Para citar algumas de suas mais famosas invenções, além de Kimba, temos também os clássicos Astro Boy e A Princesa e o Cavaleiro. Foi uma carreira rica o suficiente para dar origem a toda uma indústria criativa que conquistou o planeta. Hoje, os mangás e animes são tão relacionados à cultura japonesa quanto o sushi, os samurais e as geishas. Tudo por conta do talento de Tezuka, que acumulou muitos apelidos ao longo da vida. Pai do mangá, patrono do anime e, muito convenientemente, o Walt Disney japonês. Comparar Tezuka e Disney é um exercício muito interessante, e não apenas pela importância de suas obras. O artista japonês já mostrava sua admiração pelo trabalho do norte-americano na maneira como ele desenhava os olhares de seus personagens. Grandes e expressivos como os dos heróis criados por Disney, os olhos idealizados por Tezuka se tornaram o principal símbolo da habilidade dos mangás em expressar emoções com menos diálogos. É verdade que o estilo de Tezuka era mais simplificado e menos rebuscado do que o traço ocidental típico da época. Porém, ele sempre tinha foco na beleza dos personagens. Esses detalhes deixavam claro que uma influência essencial no início da carreira de Tezuka veio mesmo de produtos com a marca Disney, especialmente das histórias de Tio Patinhas e Pato Donald, criadas por um artista chamado Carl Barks. Barks criou verdadeiras obras-primas em quadrinhos e foi um dos mais famosos desenhistas a colaborar para que os estúdios Walt Disney se tornassem a marca poderosa que é hoje. Entre suas principais criações estão o Tio Patinhas e vários coadjuvantes do universo de Patópolis, como Gastão, Professor Pardal, o Guinho, Zezinho e Luizinho e a Maga Patalógica. Mesmo vivendo longe dos Estados Unidos, Tezuka era um admirador assumido das histórias de Carl Barks e enxergou nelas um caminho para criar e desenhar seus próprios personagens. Os dois artistas provavelmente se encontraram poucas vezes em vida e jamais trabalharam juntos, mas eles se respeitavam muito, tanto que até trocavam cartões de Natal. E tem um outro detalhe interessante. Lembra que eu falei que os criadores de Rei Leão juraram que a inspiração deles foi o desenho Bambi da Disney? Pois então, Tezuka também chegou a declarar que Kimba seria uma espécie de homenagem crítica dele a Bambi, que era o seu desenho favorito da infância, ao qual ele assistiu mais de 100 vezes. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! O grande mestre japonês morreu em 1989, 5 anos antes de O Rei Leão ser lançado. Mas há quem diga que ele teria ficado orgulhoso se soubesse que a Disney se inspirou em seu Kimba de alguma forma. E quem sabe se Tezuka fosse vivo durante a produção de Rei Leão, a Disney teria agido de outra forma? Vai saber. No fim das contas, é algo incrível concluir que sem a influência da obra de Walt Disney, talvez jamais conhecêssemos o talento de Osamu Tezuka. E sem o Kimba criado por Tezuka, talvez jamais existisse o Rei Leão da Disney. Não é uma coisa linda esse ciclo da vida? E esse foi mais um episódio do Mitos do Pop. Não esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos fãs de Disney, de anime e mangá e fique ligado para não perder nenhum vídeo novo do Adoro Cinema. A gente se vê na semana que vem. Tchau! Desculpa.